Bom, no vídeo de hoje nós vamos começar outra matéria que se chama Anatomia Dental. A anatomia dental ela vai estudar toda a estrutura do dente, da cavidade oral em si. Mas antes de falar um pouco sobre o dente, nós vamos falar sobre o aparelho mastigatório. O aparelho mastigatório ele vai ser composto pelo órgão dental, né, que são os dentes, a ATM, que é a articulação temporomandibular, que vai fazer parte ali tanto do côndilo, da mandíbula, do osso esfenoide, aquela área de ATM, também a maxila e a mandíbula. O aparelho mastigatório, entre si, principalmente a partir do forame apical, vai sair vasos e nervos que são responsáveis, né, por inervar o dente, principalmente a polpa. Então, os vasos e nervos também vão estar presentes no aparelho mastigatório. Bom, a boca ela é um ambiente totalmente inervado. Existem nervos, principalmente na mandíbula e na maxila, que é por onde vai se aplicar as anestesias, correto? Então, começando o nosso assunto, vamos iniciar pelo órgão dental. O órgão dental ele vai ser formado pelo dente mais o periodonto, enquanto que o dente vai ser composto pela polpa, pelo esmalte, pela dentina, e o periodonto ele vai se dividir em dois, né, que é o periodonto de sustentação e o periodonto de inserção, e ele vai ser composto principalmente por cemento, ligamento periodontal e o alvéolo. Mas falando um pouco sobre a estrutura do dente em si, nós temos inicialmente o esmalte, né? O esmalte, ele vai ser uma estrutura que vai ser a mais mineralizada da cavidade oral e ela vai ser translúcida. Além disso, o esmalte ele não vai se regenerar. Temos também a dentina. A dentina vai ser a responsável por determinar a cor do dente. Ela vai ter uma coloração branco-amarelada e ela vai ser composta, né, internamente por polpa e externamente por esmalte. Então, a dentina ela vai estar entre o esmalte e a polpa. Além disso, a dentina vai ser constituída, né, por túbulos dentinários e também os canalículos. Por fim, nós temos a polpa. A polpa ela vai ser um tecido conjuntivo frouxo e ela vai ter duas porções. A porção coronária, como podemos observar na imagem, e a porção radicular. Bom, a polpa ela vai ser ricamente inervada e vascularizada e ela vai ser responsável principalmente pela defesa, pela formação, pela sensibilidade dentária e também pela nutrição. Então, essas são as principais informações sobre o esmalte, a dentina e a polpa. O periodonto, como eu disse anteriormente, vai ser composto por dois periodontos, né, que é o de proteção e o periodonto de inserção. O periodonto de inserção e o de proteção, eles são divididos em duas partes por causa da parte de histologia. E o periodonto de proteção, ele também pode ser chamado de periodonto de sustentação, ok? Ele vai ser composto principalmente pelas gengivas, então vai ter a gengiva inserida, a gengiva marginal livre e a gengiva que vai estar entre os dentes, né, que é chamada de papila interdental. O periodonto de proteção ele vai ser uma mucosa mastigatória que vai recobrir o processo alveolar em torno dessa porção cervical, que vai dividir, né, as gengivas em gengiva marginal livre, que vai ser uma consistência firme, ela vai ter uma superfície opaca, e a gengiva marginal livre, ela vai ter uma cor rosa pálida. Então, essa parte da nossa gengiva, a que circunda o colo clínico do dente, vai ser a gengiva marginal livre. Já a gengiva inserida, ela vai ter um aspecto de casca de laranja, ou seja, ela vai recobrir o processo alveolar. O periodonto de inserção, ele vai ser composto pelo cemento, inicialmente, que vai ser uma camada delgada, mineralizada, e essa vai cobrir a raiz. O cemento ele vai possuir uma coloração amarelada, e além disso, ele vai ser acelular e avascularizado. O ligamento periodontal vai ser composto de tecido conjuntivo fibroso, ricamente vascularizado. Então, o ligamento periodontal é por ele que vai sair, né, o forame apical. E o alvéolo. O alvéolo ele vai ser uma camada de osso, certo? E essa camada de osso ele vai circundar o dente, principalmente a raiz. E o alvéolo ele vai servir de suporte e sustentação dos dentes, ok? Então, essa parte foi a de periodonto.
Bom, os dentes, eles vão ser dispostos em duas fileiras harmônicas, né, na arcada superior e na arcada inferior, ou seja, na maxila e na mandíbula. Os dentes, eles vão ser compostos principalmente pela coroa e pela raiz, e pelo limite de estrangulamento, que é o colo. E vamos falar cada um deles a partir de agora. A coroa, ela vai ter uma coloração que vai prover da dentina, e ela vai ser dividida em coroa clínica e uma coroa anatômica. Ela vai ser lisa e brilhante, um aspecto de polido. E a cor da coroa, né, a cor da coroa de cada indivíduo vai variar conforme a idade, conforme a unidade, conforme a arcada dentária, que vai ser aspectos que vão depender da cor da dentina. Bom, o colo e também a raiz. Mas a coroa, ela vai ter algo que é uma especificidade dela. Na coroa, ela vai ter um equador anatômico. Lembra da linha do equador? A linha do equador, ela vai ser responsável, né, por dividir a Terra, né, o globo terrestre. Então, o equador anatômico, ele vai ser essa linha imaginária que vai ser correspondente à região de maior diâmetro da coroa. Então, na coroa, se você observar, ela vai ter meio que uma linha imaginária que vai delimitar, né, a região de maior diâmetro da coroa. O colo, ele, como eu disse anteriormente, é uma região de estrangulamento e ele vai ser uma zona limítrofe, que vai estar entre essa coroa e entre a raiz. Ele vai ser uma linha cervical sinuosa e ele vai se apresentar de três tipos. Na primeira, o cemento e o esmalte eles vão se tocar. Na B, o cemento e o esmalte não vão se tocar. E na C, o cemento ele vai recobrir o esmalte. E também temos a raiz, que vai ser uma conformação cônica, né, que pode ter um achatamento. Ela vai ser responsável pelo equilíbrio do dente, por ser mais longo que a coroa. E na raiz que tem uns forames apicais que vão sair, né, que vão ser por onde vão passar os vasos e os nervos. Além disso, a raiz, como eu disse anteriormente, vai possuir uma coloração amarelada e ela pode ser de três tipos, né? A raiz ela pode ser uniradicular, ou seja, uma raiz. Ela pode ser birradicular, duas raízes. A birradicular é a mais comum. E a triradicular, que é o exemplo de molares, principalmente o terceiro molar. Bom, ela pode ser apresentada como retilínea, curvilínea ou angulada por uma dilaceração, ok? Também temos agora os grupos dentais. Os grupos dentais, nós temos a numeração, né, universal. E os grupos dentais vão ser compostos principalmente pelos incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. Os incisivos, eles vão ser os dentes, vão ser divididos em incisivo lateral e incisivo central. O canino é só o canino. E os pré-molares, temos o primeiro pré-molar e o segundo pré-molar. E os molares, o primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar. Ao total, são 32 dentes, com a presença dos terceiros molares. O incisivo ele vai ter a função de apreender o alimento, ou qualquer objeto do tipo. O canino vai ter a função de dilaceração, então quando você vai morder uma carne, você já vai no canino. E os pré-molares e os molares vão ter a função de triturar o alimento. Quando você está mastigando, geralmente você leva o bolo alimentar para a região dos pré-molares e dos molares, ok? Lembrando que essa anatomia já é para dentes permanentes. Os dentes descidos, eles vão apresentar incisivos, vão apresentar caninos e vão apresentar o primeiro e o segundo molar. Os descidos não vão ter os premolares e nem o terceiro molar, ok? Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar os incisivos, né? O incisivo central, incisivo lateral, o canino, o primeiro premolar, o segundo premolar e o primeiro molar que dá para observar aqui do lado direito. Já aqui, do lado esquerdo e do lado direito. Já aqui nós podemos observar o incisivo central, o lateral, o canino, o primeiro, o segundo e o primeiro molar, assim como o outro lado. Na numeração anatômica, nós dividimos os dentes por números, que são de acordo com o quadrante. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Lembrando que tem uma linha imaginária aqui dividindo os incisivos centrais. Nessa
numeração anatômica, nós observamos o número do quadrante mais o número do dente. Então, o número do dente sempre vai começar de 1 a 8, partindo do incisivo central. Então, aqui no 11, nós temos o número 1, que é o incisivo central, no primeiro quadrante. Então, aqui temos o dente 11, aqui temos o dente 12, aqui o dente 13, o dente 14, o dente 15, 16, 17, 18. Aqui no incisivo central, nós temos a partir do segundo quadrante, então temos o dente 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26. Aqui embaixo, aqui o terceiro quadrante, 31, 32, 33, 34. E aqui, 41, 42, 43, 44. Então, essa é a numeração anatômica dos dentes. E temos as faces dentais. As faces dentais, elas vão ser de 5 tipos, né? Temos a face vestibular, que é aqui, vai ser voltada para o vestíbulo oral. A face lingual, que vai ser voltada para a língua, ou também a face palatina, né? Em região de superior. Temos também as faces oclusais, que são geralmente mais evidentes em premolares e inimolares. E a face incisal, mais em incisivos e caninos. Temos também as faces proximais, que é a mesial, que vai ser voltada para a linha média. Então, você pega ali um dente e você vê que ele vai estar voltado para a mesial, ou seja, para a linha média do dente, que vai estar ali próximo aos freios labiais. Você vê que ele é a parte mesial. E a distal, que vai estar distante da linha média. Ok? Além disso, nós temos os terços dos dentes. Tem os terços apicais, o cervical e o oclusal. E, se for incisivo ou canino, terço, incisal. Então, essa foi a nossa aula sobre a introdução à anatomia dental. Ela foi uma aula inicial, né, para os nossos próximos assuntos. E a partir de agora nós vamos ver cada um dos dentes. Vamos ver os incisivos superiores, os incisivos inferiores, os caninos, os premolares e os molares. Então, essa aula para uma introduçãozinha para você. Então, é um inicial para você. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Valeu!